Olá, meus amados irmãos, um bom dia na paz do Senhor. Privilégio nosso estar aqui com os irmãos uma vez mais. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que vai assistir essa aula posteriormente, que Deus te abençoe de uma maneira especial. Esta aula é uma complementariedade aí da lição de número 1, né? Hoje nós vamos ver a lição de número 2, o período dos juízes. Quero agradecer desde já a compreensão de todos, né? Esses dias aí nós tivemos um pequeno contratempo, mas Deus colocou a sua mão, sua boa mão, e estamos aqui para gravar esse nosso segundo encontro, tá bom? Permitindo Deus, segunda-feira estaremos lá juntos, né? Para presencialmente estudarmos este que é um livro maravilhoso. É um período que nós vamos estudar da história que vai nos trazer muita reflexão. E nesse primeiro momento, em se tratando de livros históricos, a lição de número 2 vai falar do período dos juízes. É um período negro da história, visto que nós não tivemos, ou o povo de Israel, melhor dizendo, não teve um líder de maneira contínua, né? Deus levantava juízes, capacitava-os, enchia do seu espírito, e depois o espírito voltava, e aí passou intervalos após intervalos, sob dominação de povos pagãos, a ponto do povo hebreu sofrer na mão das nações circunvizinhas. Muito também pelo pecado, muito também pela falta de compromisso e pela apostasia do próprio povo hebreu, do próprio povo de Israel. É interessante notar que o período dos juízes ele perfaz de uma maneira muito literal 325 anos, mas 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, fala-nos de 480 anos. A cronologia dos juízes, ela soma 410. Mas seja como for, a gente precisa compreender que houve simultaneidade de regência de períodos de juízes. É por isso que pode, num primeiro momento, parecer discrepante, né? Pode haver aí uma pequena discrepância, mas nada que afete aquilo que a palavra de Deus nos traz. Até porque esses são temas paralelos, né? Não compromete o real propósito daquilo que Deus enviou a sua mensagem divina para que mãos humanas escrevessem. É interessante também a gente notar que quando a gente lê a Bíblia, existe a visão do autor, a visão de Deus e a visão do leitor. É por isso que muitas das vezes as pessoas caem na tendência de achar que a Bíblia se contradiz, mas ela não se contradiz. Na outra sala do básico, nós fizemos a exegese de um versículo e eu mostrei para os irmãos que quando a gente faz a exegese do texto bíblico, uma sã hermenêutica, a gente tem pouca probabilidade de errar, porque nós estamos exaurindo, nós estamos extraindo do texto bíblico aquilo que a gente precisa de fato aprender. A palavra juiz aí, ela tem dois significados: é livrar o povo dos seus opressores e resolver disputas e manter a justiça. Os juízes aqui não são como os magistrados atuais. Eles estavam mais aí para figuras militares, né? Homens que Deus levantou para livrar o seu povo. Obviamente com justiça, obviamente com uma certa incisão para cima, né, de quem precisava. O texto de número 1 fala-nos do ciclo do pecado. Tem problemas fundamentais, tem tentações, tem um ciclo vicioso do pecado. Você vai ver uma imagem aí na página de número 45, repouso, recaída, ruína, arrependimento, restauração. Isso vai perfazer ao longo, né, do período dos juízes, tema recorrente. Pecavam, vinha a destruição,
havia um arrependimento, Deus dava restauração, o repouso, esse repouso era um intervalo onde as nações não tinham guerra, o povo de Israel vivia tecnicamente tranquilo e depois acontecia tudo de novo. Há pouco mais de um mês, uma célula terrorista, né, eu já falei isso na aula anterior, atacou deliberadamente o norte de Israel. Né? Atacou por ar, atacou pelo mar e atacou pela terra. Pegou desprevenido as defesas de Israel. E logo eles se recomporam, né, e estão tentando destruir essa célula terrorista. Está acontecendo uma guerra no mundo. Eu quero que você entenda que muitos povos, né, muitas nações, muitos países querem aquele espaço de terra, como eu já falei na lição de número 1. O livro dos Juízes é talvez, assim, disparado, o livro mais triste da parte bíblica, porque você vai ver muitos acontecimentos terríveis. E um desses acontecimentos é que no capítulo de número 2 e versículo de número 10 se levanta uma nação que desconhece o Senhor. Deve ser terrível para toda uma geração de crianças, adolescentes, jovens, né, mulheres, homens, anciãos, não conhecerem a Deus, desconhecerem o Deus de Israel. Era difícil também para muitos outros povos compreender um Deus invisível, mas para Israel não. Isso aí não era desculpa, porque Deus, ao longo da origem do povo de Israel, deu muitos milagres, fez muitos milagres, e milagres extraordinários, né? Milagres em que a própria natureza, o próprio estado físico, o próprio estado mecânico da terra foi alterado. Olhe para Josué e você vai ver ele orando para o sol parar. Olhe para Moisés e você vai ver Deus usando a instrumentalidade daquele homem para abrir o mar vermelho. A coluna de fogo para que o povo de Israel não morresse de frio no deserto. As nuvens de dia para que o povo de Israel não pudesse, no deserto escaldante, morrer ali. A nuvem protegia, né? Então, assim, vários outros milagres, né? Águas que eram amargas, que ficaram doces, maná, alimento. Então, o povo de Israel, as gerações, as tradições orais que foram passadas de pai para filho, de filho para filho e assim sucessivamente, todos eles experimentaram de uma maneira direta um ato milagroso, ato miraculoso da parte de Deus, correto? Então, a primeira dessas atitudes erradas aí é identificada pela expressão, e você vai ver isso no livro dos Juízes, recorrentemente. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Isso deve ser terrível, porque não há uma obediência ao Deus de Israel. Este problema ele torna-se muito comum durante esse livro, e o autor vai registrar isso aí. O epílogo aí da lista de vitórias israelitas é uma enumeração dos fracassos e comprometimentos introduzido pelas palavras mais ou porém. Você vai ter vitórias neste período? Vai, mas você vai ver muito também dos fracassos deste povo que deliberadamente pecou, apostatou, virou as costas para Deus. As tribos de Israel passaram a ignorar, portanto, os decretos divinos, a ordem divina. Correto? Outro ponto que nós devemos destacar é a fraqueza da fé deste povo. O israelita comum àquela altura era um religioso por obrigação. O texto está trazendo aí, né? O Josué capítulo 2, versículo 19, diz assim: porém, sucedia que, falecendo o juiz, aqui está Josué, mas na verdade juízes, né? Reivindicam e se corrompem mais do que os seus pais. É interessante que as tentações foram recorrentes. E uma coisa também que a gente precisa destacar aqui é que os povos cananeus
mantinham um sistema religioso e organizado que constituía uma grande tentação moral e econômica para os judeus. Como eles eram um povo volúvel, né, os povos cananeus acabavam exercendo influência sobre eles. Melk, quem foi os povos cananeus? Tem a sua origem lá em Gênesis 10, né? E você vai perceber também que de Canaã, a sua descendência vem os cananeus, os heteus, os amorreus, olha essa palavra, amorreu, né? Preste bastante atenção. Ferizeu, heveus, jebuseus e girgazeus e os outros eus, por assim dizer, né? Todos esses povos vão descender dali e eles vão habitar essa terra. Quando eles habitam essa terra, eles se mesclam com outros povos, especialmente na conjuntura religiosa. E é interessante também a gente destacar que foi um povo que fazia, que não, vamos usar uma expressão bem atual, não foi um povo crente, foi um povo pagão, foi um povo que não serviu a Deus, foi um povo que não tinha o Deus de Israel no seu centro. E eles pecaram tanto que a sua geração foi comparada à geração de Noé. Cada um fazia o que queria, cada um arguía o que quisesse. Então, o pecado subiu como um cheiro desagradável aos olhos do Senhor. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é a idolatria. E isso é uma marca em todo o Antigo Testamento de povos que não obedeceram a Deus. Povos idólatras, povos que cultuavam estátuas, cultuavam metais, ídolos de madeira, de metais, faziam sacrifícios, né? Por exemplo, o deus Moloque exigia o sacrifício de crianças, né? Não o Deus, né? Mas os sacerdotes pagãos dizia que Moloque, para poder se satisfazer, ele pegava ali os bebês e sacrificava. Você imagina um bebê, né, dentro de uma brasa, como que foi terrível. E como é que você acha que isso subiu, né, às narinas do Senhor? Então, toda sorte de imoralidade justificava-se em nome da religião, resultando na desintegração da família e na existência de uma sociedade sem amor verdadeiro. No final da lição passada, a gente pontuou uma situação. Alguém pode perguntar, por que que Deus permitiu a eliminação total desse povo? Deus sabia do futuro, sabia, né? Uma coisa também a gente precisa compreender que Deus deu a mensagem, deu a palavra de Deus, mas o homem escreveu, né? Não obstante a isso, e eu não quero aqui justificar, mas fazer um comparativo para que você entenda, pense comigo. No Novo Testamento existem passagens, por exemplo, que nos mais originais não se encontram. Então vai lá alguém e acabou completando ali um escriba. Você vai estudar isso em introdução bíblica ou em outras matérias como grego, enfim. E quando eles, de alguma forma, concentram uma perícope, uma passagem a mais daquilo que não está no original, eles acabam compilando algo que supostamente no mais original não está. Seja como for, nós precisamos compreender a Bíblia tal como ela é e como ela chegou hoje. Mas em algum momento se perdeu alguma coisa. Em 1947, nas cavernas de Qumran, foi encontrado manuscritos que atestavam aí, né, veracidades da cópia da cópia. Então, mas o homem não pode nem diminuir e nem acrescentar nada. Mas, pastor, fizeram isso? Fizeram. Agora, se fizeram, isso daí é o homem e Deus. Correto? Não prejudica de maneira nenhuma aquilo que a mensagem central, a mensagem real da Bíblia Sagrada. Correto? E os livros históricos está trazendo majoritariamente a história do povo de Israel. E olha que interessante, eu bato na tecla isso há anos. Desde quando eu comecei a lecionar teologia,
até nas escolas normais, que eu já lecionei filosofia há quase 10 anos, em escolas seculares, e quando chegava na parte da gente traçar, por exemplo, uma filosofia grega, uma filosofia judaica até, eu aproveitava para dizer a seguinte situação. Muitos cientistas não pegam a Bíblia Sagrada, o exemplar da Bíblia Sagrada, nem para objeto científico. Isso é um erro, porque a Bíblia ela tem elementos históricos, ela tem elementos geográficos, ela tem elementos científicos, sim, ela tem elementos de A a Z. Você vai perceber que a Bíblia inteira ela é consubstanciada em verdades. Por exemplo, a estrada de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Essa estrada ela existe, né? Jerusalém fica no alto, Jericó fica abaixo, né? Gaza existe desde sempre. A faixa de Gaza, um território de aproximadamente 12,5 km por 48, mais ou menos, onde habita 2 milhões de pessoas. Meu Deus, né? Você imagina aí o contingente populacional daquela faixa mesmo. Cisjordânia existe. Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Creta. Então são elementos, não só em uma visão geográfica, mas elementos aí, como eu disse, de A a Z, que você pode muito bem. A Bíblia, aliás, é o livro mais antigo. Nós estamos estudando aqui os livros históricos, né? A história de um povo que por vezes pecou, né? E há também uma pontuação dessas nações pagãs, o paganismo. Você vai ver muito essa expressão, professores de teologia do Antigo Testamento dizendo paganismo, né? Ismo é doutrina, pagão, doutrina daquilo que é pagão, daquilo que é errado, daquilo que há um conceito totalmente imoral. A palavra imoral significa um comportamento desviado, né? Se a gente entende moral como um comportamento, à luz da ética, a imoralidade é um comportamento desvirtuado, correto? Já os deuses cananeus eram tidos como divindades protetoras de fertilidade, incumbidas de sucesso da agricultura. Baal, né? Lembra de Baal? E aí tem um quadrozinho aí para a gente ir para o texto 2, ó. Uma descrição abaixo. El, chamado pai dos deuses e criador do mundo, segundo a mitologia cananeia, ele matou o próprio filho e filhas. Não confundir com El, né, que é o mesmo radical, só que no hebraico, o El é Deus, né, ou Elohim, deuses. Vamos pegar aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. A palavra Elohim, ela é no plural. El é no singular. Então, é por isso que nós usamos essa expressão Elohim como uma fonte para atestar a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Baal, esse Deus aqui talvez o mais conhecido, né, pelos estudantes da Bíblia, porque ele aparece em vários períodos da história. Sua função principal era mandar chuva e garantir fertilidade. Estava associado à primavera, à renovação da natureza. Era excepcionalmente violenta e imoral. Perceba uma coisa, não é só ler aqui e dizer assim, Baal era o deus da fertilidade. A partir daí você vai ver todo tipo de imoralidade. Entre sexo oposto, entre o mesmo sexo, entre bestialidade, entre incesto, né, pedofilia. É isso mesmo. Você precisa mergulhar, dar um passo a mais, compreender que um abismo puxa outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. E no pecado, no sentido sexual, isso daí, irmão, é disparado algo que a humanidade se lançou. Olha os gregos. Acho que é a terceira vez que eu estou mencionando eles aqui, né? Eles tinham lá
existe uma expressão na Grécia Antiga chamada pederastria, né? Que era a conjunção carnal de um homem, né, com um rapaz de 12 anos, um menino, hoje aos nossos olhos uma criança, né? Anat, deusa do amor e da guerra. Astarote, deusa amante de Baal, né? Então, Baal, Balaís, Astarote, Dargons, né? A gente vai ver, por exemplo, lá no tempo de Sansão, e outros deuses, e centenas de deuses, vão perfazer um ciclo aí vicioso de pecado. Então, o capítulo de número 2 ele termina com um comentário acerca disso, né? Os textos revelam aí que Israel ia passando por diferentes ciclos: repouso, recaída, ruína, arrependimento, restauração e repouso de novo, e assim sucessivamente. Finalizando aí, líderes fortes na fé. Nós vamos ver que a fé do povo, na maioria das vezes, era mais fraca do que a dos chefes. Vejamos casos dos seguintes juízes, observando o progressivo enfraquecimento de sua fé. Líderes fortes na fé: Otniel, Eude, Sangá. Líderes vacilantes na fé: Baraque, Gideão. É interessante uma parte de Gideão, né? Eu tinha preparado um slide para a gente poder dar na primeira lição, lá na presencial, mas aí teve a reunião. E a gente lê a Bíblia várias vezes, né? E temos que ler, na verdade, todo dia, né? Então, eu digo assim, ao longo do tempo a gente vai lendo. Só que a Bíblia é uma imensidão, ela é inesgotável, ela é a palavra de Deus. Nunca a gente vai saber tudo da Bíblia, tá? Você pode ser pós-doc, meu amigo, livre docente em teologia. Você nunca vai saber tudo da Bíblia. E aí, lendo as passagens a partir do capítulo 6 que fala de Gideão, eu não tinha me atentado para um detalhe, né, da vida de Gideão, que acaba se enfraquecendo na fé. Ele não se enfraquece na fé só no momento que ele é chamado, né? Ele pega penduricalhos de ouro, faz uma estola sacerdotal, uma espécie de um mantra, porque a pessoa vai lá e vai adorar. É um vacilo na fé muito grande de um Deus que havia respondido à sua prova. Ele fez uma prova: Senhor, se tu for comigo, o orvalho e tal vai ficar molhado, no outro dia ele vai ficar seco. Deus deu evidências, levantou ele, puxou ele lá malhando o trigo no local onde se pisa a uva. Levanta esse homem para libertar o povo, e aí vai enfraquecendo na fé. Outros fracassos, líderes fracos na fé: Abimeleque, Sansão. Irmão, esse Sansão aqui disparado, ele é o mais dentre todos, né? Oscilante aí. E os dois levitas. Vamos olhar aqui então para Otniel. Otniel está no capítulo de número 3, versículo 1 a 11. A principal causa de recaída do período de Israel foi o pecado, né? Casamento, qual pecado? Casamento daquele povo com pessoas pagãs. Eu falei para vocês da mistura, né? Como eles não eliminaram, eles conquistam Canaã, correto? Eles atravessam o Jordão, conquistam Jericó, conquistam Canaã. Eles vão conquistando todas as cidades, e era para conquistar sim, porque nós vimos que no capítulo 23, a partir do capítulo 22 ao 24 do livro de Josué, você vai perceber que chegou o momento da repartição das terras. E aí é um versículo que diz assim, ó: e havia muita coisa para conquistar. Era para eles conquistarem, e eles não o fizeram. Eles deixaram o negócio, tiveram medo, acharam que não era, não, e era para fazer sim. Aí fica o remanescente, o que é que acontece? Eles se misturam. O povo samaritano, havia um preconceito muito grande da parte do judeu, do povo de Israel, do judeu que não havia se misturado. Havia um preconceito muito grande, porque os samaritanos foram o povo que foi deixado para trás, né, e que acabou se misturando ou sendo colonizado por outros povos. Quando Judá é levado para o cativeiro babilônico, a partir do
no ano 605, a partir, né, das 3 levas, você vai ver a parte norte já havia, em 722, com a soberania do poder assírio, já tinha levado eles para o cativeiro, né, assírio, e agora no cativeiro babilônico vai Judá, que é a parte sul das tribos Judá e Benjamim. E quando eles vão para o cativeiro babilônico, fica os mazelados lá, né? Gente que nem morreu, nem foi levada escrava, gente que talvez algum oficial de Nabucodonosor olhou assim, deixa isso daí, vai morrer por si só. E acabaram que resistindo à fome, resistindo ao período de caos, destruição, e constituíram família. Irmão, é incrível isso. Sempre existe aqueles que vão resistir a alguma coisa, né? Por exemplo, os 2 milhões de pessoas que moram na faixa de Gaza não vão sair de lá. Vai ter gente, tem um monte de gente que já saiu, né? Pediu ajuda aí de outras nações, ajuda comunitária, ajuda internacional, mas tem povo que vai ficar lá e vai resistir, não vai morrer, a bomba não vai cair na casa deles, não vai cair onde os filhos deles estão, e eles vão resistir à falta de luz, à falta de comida, e vão conseguir sobreviver. É sempre desse jeito, né? Até o dia em que Deus estabelecerá o seu reino para sempre. Correto? Então, temos aí, Deus, na sua graça providencial, deixou um rei na Mesopotâmia, Cusã-Risataim, invadisse a terra e derrotasse Israel, capítulo de número 3. A pausa aí, é o momento, da recaída. E tal sofrimento físico fez com que o povo se arrependesse e voltasse a Deus, pedindo restauração. A partir do capítulo de número 3 a gente vai ver isso. E aí nós temos o arrependimento e começa o ciclo, né? Deus mandou um juiz libertador. Quem foi? Otniel, sobrinho de Caleb, conforme capítulo 3 e versículo de número 10, né, do livro, versículo 10 e versículo 11 do livro de Juízes. Otniel tem um significado, né, para esse nome. Significa espírito de leão, o que descreve acertadamente as ações desse homem. É uma parte pequena, porém imprime aí uma forte liderança deste homem, deste juiz, né? A brevidade do relato aí no contexto do livro de Juízes é só de elogio. Em geral, o livro de Juízes, quanto mais pecaminoso, duvidoso o juiz, mais extenso o relato e a ele dedicado. E quanto mais piedoso, mais curta a narrativa da sua vida. Interessante isso, né? Você vai ver quanto maior a extensão da narrativa de algum juiz, tanto mais vai mostrar também os seus pontos de melhora, né? As suas falhas, talvez. Mas aqui não, é um texto pequeno que fala, né? O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Essa frase também é bastante recorrente no livro de Juízes, continuando sobre ele até que a vitória fosse ganha. Entenda uma coisa, quando o homem peca lá no Éden, o Espírito de Deus, assim, né, os teólogos do Antigo Testamento conseguem compreender. Tá vendo essa coleção aqui atrás de mim aqui, ó? É o Champlin, né? Russell Norman Champlin, é o comentário da Bíblia, né? Versículo por versículo. Não só ele, mas como os que estão ali em cima, como Carlson, como F.F. Bruce, como G. Von Rad, livros mais abaixo ali como Gesa Vernes, que fala sobre, que são especialistas do Antigo Testamento, vão dizer que o Espírito do Senhor ele é retirado, né? E nós temos uma prova cabal disso no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3, quando ele fala assim, o meu Espírito não contenderá para sempre com um homem, porquanto o homem é mau. Aí o Espírito de Deus é retirado. E volta de maneira esporádica, perde-se aquela continuidade, perde-se aquela linha, né? Aquela continuidade que tinha da atuação do Espírito Santo. Agora, esporadicamente, o Espírito Santo vem, né? E enche a vida de alguém e depois retorna. Não, isso aí deve ser terrível, porque nós estamos vivendo a era da graça. Olha, com tanto pecado que existe na sociedade civil, com tanto pecado que existe incubado muitas das vezes nas igrejas, ainda assim o Espírito de Deus está com a gente. Ele abominando o pecado, mas amando o pecador, né?
e revestindo a igreja, a noiva do Cordeiro. É por isso, irmão, que nós aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nós, assembleianos, que acreditamos na doutrina pentecostal, no batismo com o Espírito Santo, nas línguas estranhas, a gente precisa, irmão, compreender que isso é uma dádiva de Deus. Quem não acredita nisso, amém. Fique para lá com a sua orientação. Respeite a nossa também. Cada um, ele pode vir com um monte de teoria, com um monte de versículo bíblico, pode tentar, pode fazer podcast, pode fazer o que for. Nós acreditamos na palavra de Deus, nesse segmento, nessa doutrina, e essa doutrina é pregada há mais de 100 anos aí pela nossa igreja. Correto? Então, essas são outras discussões que ficam à lateralidade aí. Aí vem Eude, né? Esse camarada aqui, irmão, interessante, né? Em contraste aí com a vitória, né, definitiva conquistada por Otniel, a de Eude foi algo suspeito por causa da maneira ardilosa que ela foi ganha, né? Uma coisa é você cumprir a risca a palavra de Deus. Outra coisa é você usar de uma manobra. Atualmente a gente fala assim, ajudar Deus, né? A gente não precisa ajudar Deus. Não vou aqui me deter muito na história de Eude, ainda que eu acho que há uma frase interessante a respeito dele, era canhoto, né? Meu Deus, tal fato constitui uma vantagem, Juízes capítulo 20, versículo 16, e nos planos sinistros de Eude, pois os guardas vigiavam sempre a mão direita. Interessante isso, né? Que geralmente a pessoa poderia levar uma espada, alguma coisa, algo escondido, e ele era canhoto. Após 40 anos de repouso aí, o povo tinha recaído no pecado. E, consequentemente, Deus permitiu o rei Eglon de Moabe derrotasse Israel. E é aí que entra um libertador chamado Eude, né? Estando sós com o rei num recinto do palácio, Eude puxou o punhal e matou esse monarca. Todo mundo já conhece a história. Os guardas esperavam fora, pois não queriam interromper a conversa. E Eude fugiu, passando por entre os ídolos no corredor. Eude, o herói ardiloso, o texto diz aí, foi um juiz forte durante sua vida. O povo não pecou. Mesmo assim, ele é qual símbolo de declínio espiritual de Israel. A sua tática para obter vitória através da mentira acerca de Deus contrasta fortemente com a vitória anterior, alcançada por Otniel com a unção do Espírito Santo, né? Então, assim, é interessante, irmãos, uma coisa. Eude, ele usa assim de uma maneira ardilosa, no seguinte sentido: vai levar presentes, né, por assim dizer aí, para o monarca, o rei Eglon, e quando ele vai fazendo o seu intento, o que acontece? Quando ele vai levar tributo, dinheiro, que seja o que for, ele diz assim: olha, rei, eu tenho algo particular para falar com o senhor, uma mensagem da parte de Deus. Então, em nome de Deus, se fez o que fez. Essa é uma perspectiva, irmão, que a gente precisa ter muito cuidado, que alguém pode interpretar de maneira diferente, né? Não, mas a inteligência dele, a perspicácia dele, né? Será que Deus não tinha outras maneiras? Olha como ele usa Otniel. E aqui o autor do texto vai trazer essa disparidade. Sangar, capítulo de número 3, versículo 31. Ele mereceu apenas o versículo 31 do capítulo 3, né? Mas, como já notamos, é um sinal favorável, pois indica que foi um juiz piedoso, né? Bom, hein? Na vitória ganha por Sansão, Deus usou uma queixada de um jumento. No caso de Sangar, ele foi utilizado aí uma aguilhada de bois. Libertou o povo de Israel da opressão. Então a gente vai estudar mais a seguir aí sobre uma estaca de tenda que trouxe grande vitória a Israel, né? Eram as ferramentas, os elementos que os líderes tinham, né, para poder ali se valer das vitórias, correto? O texto de número 3 vai falar de líderes vacilantes, no caso aí de Baraque e de Gideão. Ele precisou, irmãos, meu Deus,
esse Baraque aqui precisou que Débora fosse. Eu acho tão interessante a parte dessa mulher de Deus aqui, Débora, né? Que ela foi uma juíza, e ela foi de dedo na cara desse Baraque e disse assim, ó, olha, vou te dizer uma coisa, né? Baraque era o comandante e ele não é associado diretamente à vitória, né? Por causa da sua dúvida e da falta de fé e recusando-se a ir para a batalha. Aí Débora diz, ó, você não vai merecer louvor nisso aí não, tá bom? Porque você está se acovardando, rapaz. E de fato, ele não recebe aí, né, talvez o notável elogio que merecesse por ser um comandante de um exército. Eu já fui militar e os nossos comandantes, eles são muito bem treinados para formar fileiras de soldados, né, de combatentes, para estar devidamente aptos a cumprir uma missão. Vale notar que Baraque foi um notável, sim, comandante. Todavia, a fraqueza dele é demonstrada pelo fato dele se negar a ir à guerra sem o apoio de Débora. Então, por mais que ele fosse um notável cidadão israelita, né, um homem da qual devia exercer uma certa prática até militar, ele se espantou. O exército inimigo era grande, né? O texto traz aqui que o inimigo possuía 900 carros de guerra. Você imagina 900 carros de guerra naquela época, né? Devia ser de uma engenharia muito tremenda, né? Obviamente que não são carros como os carros de hoje. Irmãos, pare para pensar. Para Deus só bastou chover no terreno onde ele estava. Você vê como é que o homem é limitado? A gente coloca muita dificuldade para fazer as coisas, até na obra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Vamos fazer uma aplicação para os nossos dias? Somos líderes, muitas das vezes somos pastores, pregadores, ensinadores, professores da escola dominical. Chove, não vai dar. Chove, não vai ser o quê? Permita-me dar um exemplo. Quando nós assumimos uma congregação uma vez, nós não dispunha de salas de escola dominical para todos, né? Tinha ali uma sala para as crianças e tudo. Mas logo o Senhor nos direcionou a usar alguns outros espaços, né, em anexo à igreja, que não se usava, para formar salas. E aí você expandir com sala de criança, de adolescente, de jovem, de irmãs, irmãos. Então, assim, para nós é tudo muito limitado. A gente olha assim, não tem como. Mas se a gente orar, Deus nos dá os caminhos, né? Deus nos mostra, levanta pessoas, às vezes, dentro da igreja, né? Que são construtores, que são pessoas que ajudam de uma certa maneira. Então, assim, pastor, bora fazer tal coisa e tal, e assim sucessivamente. Deus sempre vai dar vitória. O general Cícera, ele se deparou com um grupo de queneus, amigos dos cananeus. Esse homem teve um fim terrível, né? Pelas mãos de Jael, ela cravou uma estaca na fronte dele, na cabeça dele. Cícera não é uma mulher, tá? É um homem. Se refugiou na tenda de Jael, que era esposa do queneu Eber. Ela simpatizava com o povo de Israel. Devia com certeza ter alguma noção do Deus de Israel. E também a gente precisa ressaltar o cântico de Débora, né? Desperta, desperta, entoa um cântico. Um resultado notável para a vitória em nome do Senhor. Temos a história de Gideão. Nós não vamos chover no molhado, nosso tempo está acabando, para não ficar muito exaustivo. Mas Gideão é muitas das vezes lembrado somente pela vitória, né? Na verdade, sim, ele é lembrado pelo antes, né, no seu chamamento, na batalha, e esquecido depois.
E é esse depois que me chamou a atenção nessas releituras que a gente fez na Bíblia Sagrada, né? A própria família dele adorava Baal. Ele derrubou logo esse altar, né? Esse ato angariou-lhe o nome de Jerubaal, que significa aquele que combate Baal. Ele fez até isso. Mas posteriormente, depois da batalha vencida, você já conhece a história, o texto traz que, infelizmente, né, a indiscutível vitória, todo mundo sabe como é que se deu essa vitória, né? O povo ficou aterrorizado, os 300 de Gideões conseguiram fazer com que o povo o exército, melhor dizendo, ficasse aturdido. Ele tomou brincos de ouro dos midianitas derrotados, utilizou-os para adornar as vestes sacerdotais. E aí o que acontece? Isso acaba se tornando um ídolo, né? Talvez fosse louvável a intenção de Gideão, porém a prática falhou miseravelmente, o autor traz. Deus queria que seu povo adorasse ele por amor e devoção voluntária, mas aí há uma imposição, né? Os israelitas abandonaram o tabernáculo de Deus e passaram a adorar a própria estola sacerdotal. Esse juiz em Ofra está no capítulo 8, versículo 27. Então, toda vez que a gente vai pregar, Juízes capítulo 6. E aí a gente se esquece. Sinal da fraqueza de fé. O texto de número 4 vai falar de Abimeleque, Jefté e Sansão. O Abimeleque aí, então logo, né, morreu, gerou Gideão, né, gerou Baal, interessante aqui que ele coloca, aquele que combate Baal, o povo de Israel recaiu novamente. Aí novamente o ciclo. Mas vamos lá destacar rapidinho aqui. Ó. Ele é lembrado como o primeiro juiz não disposto a lutar pela liberdade de seu povo e o primeiro juiz que realmente oprimiu Israel. Daí em diante, os israelitas não se submeteriam totalmente a nenhum juiz até os dias de Samuel. Abimeleque persuadiu a cidade de Siquém para apoiá-la, né, com dinheiro adquirido com a contribuição dos habitantes daquela terra ou daquela cidade, né? Ele contratou um bando de mercenários. Esse camarada aqui foi terrível, né? A história dele está lá em Juízes, capítulo de número 9. Após 3 anos de opressão, Israel rebelou-se contra Abimeleque. Como é que não se rebela, né? Eu tenho um livro aqui na minha estante chamado O Príncipe. Esse livro é de autoria de Nicolau Maquiavel, um filósofo renascentista, né? E ele fala sobre vários príncipes. O príncipe, quando muito opressor, o povo vai se revoltar. O príncipe, quando ele é muito dado ao povo, o povo vai montar nele, né? E é preciso ter um equilíbrio. E não é fácil, e não é difícil, melhor dizendo, chegar até o principado. Difícil é se manter lá. Então, esse homem aqui, num ato de vingança, atacou a cidade de Siquém, que o fizera juiz no início de sua carreira. Foi morto por uma pedra de moinho lançada por uma mulher pela janela de uma torre na cidade de Tebes. É a terceira mulher só no livro de Juízes. Então, às vezes a gente só lembra de Débora, né? Já é a terceira mulher aqui que tem destaque nessa história. Olha que interessante. Esta história ensina uma valiosa lição. É inútil tentar liderar o povo sem a ajuda de Deus. Você, mulher, aluna da ETAD, você é uma mulher de Deus, né? E Deus, com certeza, tem te usado aí para abençoar vidas. Essas mulheres aqui foram providenciais para a libertação do povo de Israel. Jefté, mais uma vez lemos aí no livro de Juízes, né? Tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 10, versículo 6, recorrente frase, né? Jefté foi filho de uma meretriz, né? Foi obrigado a sair de casa e tornou-se chefe de um bando de mercenários. Jefté também, pelo amor de Deus, né? Mas aí ele se converteu como um piedoso e veio sobre ele o Espírito de Deus. Isso está em Juízes capítulo 11, versículo 29. E ele costumava orar antes de entrar nas batalhas e dedicou-se totalmente a Deus. Eu vi um vídeo e perguntei de um amigo meu, o Dr. Assis, ele ele é estudioso aí dos povos, do povo judeu, do povo de Israel, um teólogo muito inteligente, um grande amigo meu. E eu falei, Assis, você como um grande estudioso aí do povo de Israel e tudo, né? Nós vimos um vídeo com o pessoal segurando uma espécie de uma Bíblia,
um negócio grande que eles abriram para ir para a guerra. O povo de Israel agora, um mês atrás aí. Ele disse que aquilo ali é verdade. Para eles entrarem numa batalha, eles oram, né? Então, testificando aqui do que a Bíblia já tem. Você percebe, irmão? Tudo aquilo que a gente, né, parece que quer achar por outros meios, tem na Bíblia. E aí, muitas das vezes, a gente não percebe isso. Sansão. O que falar desse homem, né? Período de calma após o juizado de Jefté seguiu-se de uma época de instabilidade nacional. Entre Jefté e Sansão houve 3 juízes de menor expressão que conduziram o povo por um breve espaço de tempo. Sansão, nos dias dele, estava sob a influência do pecado dos filisteus. Aqui era um povo mais difícil, né? A gente vai perceber as heróicas proezas de Sansão. E há uma pergunta aqui. Como é que o Espírito de Deus poderia vir sobre um homem tão falho como Sansão? Primeiramente, a gente tem que lembrar, embora os crentes da atual dispensação desfrute, né, da plenitude do Espírito Santo, este Espírito sempre atuou na vida de homens e mulheres piedosos em todos os tempos. Quando eu digo que teólogos do Antigo Testamento falam que o Espírito de Deus é retirado, e nós atestamos isso na Bíblia, mas ele não ficou distante ao todo, sempre estava ali na história, né? Notemos que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, diferente daquela evidenciada na vida dos demais juízes, como Otiniel e Jefté. A Bíblia diz que o Espírito de Deus repousava sobre ele, né? E tal expressão sugere esta permanência não apenas por algo momentâneo, né? É bem verdade que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a tradução, porque na tradução a gente perde muita coisa. Mas, seja como for, de fato, vinha, né? Revestia, e aí o Espírito de Deus, através desse homem, dava vitória. Só que todo mundo sabe que ele pecou, todo mundo sabe que ele se casou, né, com uma moça que não era da sua tribo. O seu pai, Manoá, né, a sua mãe, falou: olha, meu filho não faz isso. E ele não quis nem saber. E o relato dele aqui é rápido até, que no livro, todo mundo conhece a história. Depois que o seu segredo foi descoberto, a força de Sansão não estava no cabelo, irmão. Estava no Espírito de Deus. O cabelo era um símbolo, né? Porque ele foi consagrado. Não poderia passar aí navalha no seu cabelo, não podia ir para o barbeiro, né? Ele foi consagrado a Deus. Só que fracassou, né? E aí ficou cego, foi colocado lá no templo de Dagon, né, sem os olhos vazados, e pediu ali Deus misericórdia, e todo mundo já sabe desse fecho da história. Líderes fracassados na fé, isso aqui é mais forte, né? E aí a gente termina com a primeira história de Belém, que é na pessoa de Ruth, que Ruth não foi uma juíza, mas viveu no período dos juízes, tá? Entenda isso. Ruth é um livro separado do livro dos juízes, mas é um livro dentro deste período. Na lição de número 2, o livro de Juízes ensina, por meio de exemplos negativos, verdades sobre as péssimas consequências do pecado. Os últimos 5 capítulos relataram aí, ou retrataram, os pecados nacionais mais ultrajantes da época dos juízes. A gente precisa perceber uma coisa. O relato do governo dos 2 levitas, que foi os juízes aí que apareceram, né, conforme a gente já tinha visto anteriormente, descreve pecados extremos: furto, idolatria, imoralidade e até homossexualismo, né? Capítulo 19, versículo 22. Eu me lembro que estamos em 2023, sei lá, 21 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu era novo convertido, eu li essa passagem. Eu li o capítulo 19 inteiro do livro de Juízes, e eu confesso para os irmãos que eu tomei um impacto, né? Eu devia ter 16, 17 anos na época, e com 17 anos eu comecei a fazer tarde, mas esse capítulo aqui, eu li, eu estava lendo a Bíblia, né? Acho que eu devia ter uns 17 anos, eu já estava lendo a Bíblia toda, e aí, foi isso mesmo. E aí eu cheguei nessa parte do capítulo 19, que é um capítulo um tanto quanto extenso, né? Você pode pegar a Bíblia Sagrada aí e ver Juízes, né? Capítulo 19.
que foi o levita e a morte da sua concubina. Foi esquartejado e tal. Eu tive um impacto tão grande que eu falei, rapaz, a Bíblia tem isso aqui. E tem essa parte, né, até dos homossexuais e tudo. Enfim. Mas o que me impactou foi a forma como Deus permite com que histórias como essa estejam aqui para um grande alerta, né? Ele não ocultou, não só colocou a parte bonzinha. Porque tem gente que fala assim, ó, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Está errado. Vou repetir, está errado. A Bíblia, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. E estes relatos aqui, que aconteceram, né, estão na Bíblia Sagrada porque Deus quis. É através da sua palavra, tá bom? Então, esse levita deixou essa mulher aí à própria sorte e ela foi violentamente morta, né? A primeira história narra o caso de Mica, que, voltando aqui ao capítulo 17 e 18, que roubou o dinheiro da sua própria mãe e ela amaldiçoou o ladrão desconhecido. Com medo da maldição, o filho confessou o pecado, a mãe fez esculpir um ídolo de prata roubada, devolvida, e com este ídolo a família inventou uma religião particular e contratou um sacerdote para, meu Deus, prestigiar a nova seita, né? O tal sacerdote aí não era fiel a Deus, né? E ao seu patrão, meu Deus. E aí, por isso, quando viu passar uma caravana de danitas em busca de uma nova terra de promissão, havendo ele fracassado na ocupação da terra, que lhe fora dado por herança, o sacerdote uniu-se a eles, levando consigo o ídolo de prata. Terrível. Parte o capítulo negro da história. O triste epílogo narra então aí a narrativa, né? Vemos que os danitas juraram fidelidade ao sacerdote e passaram a cultuar outro ídolo. Deus abomina a idolatria. Um levita inicia uma guerra civil, que é a história que eu acabei de contar aí, né? No capítulo 19. Ela o deixara, tornara-se infiel e retornar à causa do pai, causa da concubina aí, em Belém de Judá. O marido foi buscá-la e, ao voltarem para casa, passaram por uma cidade judaica e, passando pelo que seria menos arriscado, pernoitar por lá, numa das vilas dos gentios. E aí toda a história continua e a gente sabe como é que ela termina, né? Há uma instauração de uma guerra civil, infelizmente. Correto? Muito bem. Os levitas clamaram às demais tribos por justiça e receberam as outras tribos um ultimato para entregar os criminosos na mão dos levitas, né? Estourou aí uma guerra civil, no qual morreram milhares de israelitas da tribo, e a tribo de Benjamim foi quase aniquilada, né? Aqui é uma parte da tribo de Benjamim, quando a gente estuda sobre ele, que realmente quase... ainda bem que sempre tem um remanescente, né? Mas se essa tribo fosse aniquilada totalmente, talvez Saul nem teria existido. Saul vem da tribo de Benjamim, né? E outros homens notáveis aí na história. Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos olhos. Agora compare a citação aí, né? De Deuteronômio 12, 8. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, né? Isso foi uma advertência dada por Moisés séculos antes, né? Irmão, é difícil. Uma igreja sem liderança forte, o povo faz o que quer. E não é assim. É por isso que explodiu, né? Da década de 80 para cá, a partir do movimento neopentecostal, inúmeras igrejas. Já falei isso em sala de aula e na sala de vocês. Existem igrejas sérias, mas existem outras que só a misericórdia de Deus. Finalizando aí o texto de número 6, a primeira história de Belém, né? Ruth e Noemi, um Israel desviado, fome na cidade do pão, né? Em Belém. Todo mundo conhece a história, 4 capítulos do livro de Ruth. Uma moabita que se apega muito à sua sogra, não a deixa, né? Ela é uma mulher forte,
a órfã volta para a terra dela, Ruth permanece, volta para Jerusalém, vai para Jerusalém no retorno de Noemi, vai trabalhar nos campos aí do seu resgatador, e Boaz, de uma maneira muito sábia. Olha, irmãos, é interessante quando você estuda, porque na colheita, né, que os homens faziam, as espigas ficavam ali para os pobres, todo mundo já sabe da história. Mas uma coisa que muitos não sabem é que até mulheres se arriscavam para pegar isso porque a fome era grande. E era nesses campos aí de milho ou de qualquer plantação que fosse, que muitas mulheres eram abusadas, né? É por isso que Boaz, ele falou assim, ó, vai com ela. Ou você vai fazer tal coisa, e você vai assim, assim, assim. Porque ele sabia dessa história. Havia um homem, né, na sucessão para, depois que descobriram, né, o parentesco aí, mas aí o homem não quis remir Ruth. Aprove Boaz remi-lo, né? O direito de ser parente próximo, o chamado resgatador. Ele deveria preencher 3 requisitos: ter direito, ser parente próximo, ter posse, né, ou seja, uma pessoa rica em questão, e ter vontade de pagar aí, né, voluntariamente o preço do resgate. Quando você, eu acho que lê o capítulo número 4, você vai ver um resgatador antes que não quis, abriu mão, e como ele era um homem, né, não só afortunado, mas muito provavelmente Boaz era um homem honesto, uma pessoa, aparentemente assim, no texto sagrado você via uma seriedade nele, né, uma pessoa de destaque na sua comunidade, na sua cidade, então ele vai e resgata, né, e aí acaba casando com a Ruth, aqui ela já não é tão nova, né? Mas também é uma mulher, quem sabe, não sei, ou vamos presumir que seja uma mulher de uma meia idade, tudo. Não sei, fato é que Boaz casou com Ruth, veio Obed, né? Que foi avô de Davi. Gente, muito legal ter estado com vocês. 57 minutos de aula. Leiam Subsídios, tá? Um livro aqui, ó. Tem uns subsídios aí que ajudam bastante. Nós queremos agradecer a paciência dos irmãos. Ore por nós, nossa recuperação aqui. E segunda-feira, em nome de Jesus, estaremos juntos. Tá bom? Até lá, Deus abençoe.